Semana passada eu terminei uma tarefa em 2 horas que levaria normalmente uns 2 dias, talvez. Sabe o que eu fiz com o tempo que sobrou? Comecei outras 4 tarefas ao mesmo tempo. Então a IA me deu mais tempo livre? Não. Ela me deu mais trabalho. E eu fiz isso por vontade própria ainda. E hoje eu quero te contar por que isso acontece, né? E o mais importante, quando que isso é bom e quando vira um problema sério, né? Duas notícias saíram na mesma semana, recentemente, e elas parecem se contradizer, né? A primeira, o presidente da OpenAI disse que o acesso a ferramentas de IA vai se tornar parte do salário dos profissionais de tecnologia, né? Assim como a empresa te dá um notebook, ela vai te dar um orçamento de IA para trabalhar. Isso já está acontecendo, né? A segunda, em um estudo com 173 mil funcionários de 1.000 empresas, apostou que a IA não reduziu a carga de trabalho, pelo contrário, aumentou. Então as duas são verdades, né? E qual a diferença entre elas? É exatamente o que eu quero explorar aqui. Então, um estudo da ActiveTrack, que acompanhou empresas durante 3 anos, chegou a números que até assustam, né? O volume de e-mail subiu 104%, mensagem de chat 145%, tempo gasto em ferramentas de gestão subiu 94%. O que isso significa? Que quando a IA termina uma tarefa mais rápido, esse tempo não vai para o descanso. Ele vai para mais cobranças, mais relatórios, mais ruído. E tem um caso que ilustra bem o lado mais perverso disso tudo, né? Funcionários da Amazon relataram que as ferramentas de IA que a empresa obriga eles a usarem erram tanto que o tempo gasto corrigindo os erros anula completamente qualquer ganho de produtividade, né? Um desenvolvedor até disse, literalmente, eu não sinto mais que a IA me torna mais rápido, né? Então, pense nisso, a empresa te obriga a usar a ferramenta que erra. O dev perde tempo corrigindo. E no final, a métrica que mostra que ele produziu mais, mas o que exatamente, né? Esse que é o ponto. Então tem uma diferença fundamental entre os dois mundos que a IA criou, né? Mundo 1, como é que a IA alavanca, você escolhe quando usar, como usar, o que delegar, o que não delegar, você tem método, você testa os resultados, você usa a ferramenta para fazer o seu trabalho melhor, não para fazer mais trabalho. E o mundo 2, a IA como chicote, né? A empresa empurra a ferramenta sem treinamento, sem método, sem autonomia. E quando não funciona, a culpa é sua por não estar adotando direito a ferramenta. O ganho de produtividade vai para a empresa, a pressão extra vai para você. Então a ferramenta é a mesma nos dois casos. O que muda é quem está no controle. E eu vivo no primeiro cenário e mesmo assim a IA aumenta a minha carga de trabalho. Quando eu termino uma tarefa, já tenho outros agentes rodando em paralelo em outras frentes, né? Então, quando um termina, eu verifico, já começa o outro, em algum momento do dia eu percebo que eu não parei nenhuma vez. Então, a diferença é que isso me dá satisfação, porque eu estou no controle, eu escolho o ritmo, eu escolho o que delegar, escolho quando revisar, né? Mas tem um risco real aí, mesmo nesse cenário, tem o burnout, né? Quando você consegue produzir muito mais, é tentador não parar, né? E ninguém vai te avisar que você está chegando no limite, né? Você precisa perceber sozinho. Então, o que você faz com tudo isso? Primeiro, identifica em qual mundo você está, né? Sua empresa está te dando autonomia para aprender a usar IA com método? Ou está empurrando uma ferramenta e exigindo que você produza mais sem te dar tempo para aprender? Se for o segundo caso, o problema não é a IA, né? É a gestão. É importante nomear isso corretamente, né? E segundo, se você tem autonomia, crie um método antes de acelerar, né? Aprenda a especificar bem o que você quer que a IA faça. Testar os resultados, revisar com critério. Sem método, você vai produzir mais quantidade, mas não necessariamente com mais qualidade, né? E terceiro, proteger o seu tempo de descanso deliberadamente, né? A IA vai te dar a capacidade de trabalhar sem parar. Isso não significa que você deve fazer isso. Produtividade sem recuperação vira esgotamento rapidinho. A IA vai aumentar seu salário ou a sua carga de trabalho. E a diferença entre os dois está em como você usa essa ferramenta e em quanto controle você tem sobre esse processo, né? E para fechar, e você? A IA no seu trabalho está funcionando como alavanca ou como chicote, né? Conta aí nos comentários. Eu quero saber como está sendo na prática para você. Se esse vídeo fez algum sentido também, se inscreva aí no canal. Periodicamente eu falo sobre IA de um jeito direto, sem hype, sem pavor. Então até o próximo vídeo. Obrigado.